Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Enrolação. É o seguinte, Estados Unidos, economia americana, um espirro lá, uma gripe aqui. É o lugar mais importante do mundo em termos econômicos e até ainda de influência. E você precisa entender o que está acontecendo lá, porque entendendo o que está acontecendo lá, a gente pode entender o que vai acontecer aqui, ações subindo, ações caindo, mercado tendo recorde, mas e daqui para frente? As ações dispararam lá, vou mostrar para vocês. Mas e agora? E as ações que caíram? O negócio tá valendo a pena ou não tá? Então, quem não ficar até o final desse vídeo é louco, talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz aqui pro canal, com muitas informações, o resumo da semana primeiro, como a gente faz em todos os domingos, mas depois o que está acontecendo na economia americana, o que me deixa tranquilo e o que me preocupa demais. Tem um problema lá que pode ser um negócio desastroso para a América e para o mundo, então fique até o final. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. Na virada do ano, muita gente saiu do canal sem querer, o YouTube tira. E já me diga nos comentários a seguinte questão. Você já ganhou dinheiro com ações americanas? Se tem alguma em destaque, me diga aí nos comentários. Lembrando que eu tenho podcast todos os dias no Spotify. Sem enrolação, então, bora falar do fechamento da semana. Eu acho que, em geral, uma semana positiva, não tivemos queda em muitos indicadores, então só por aí eu já acho que é uma boa, lembrando que o ano passado foi um ano incrível. Dólar fechou em queda, com a inflação no radar da galera, e o Bovespa subiu, sendo que a Gold despencou, mas com motivo específico. Então, por enquanto, vai ter Disney, tá aí o dólar, 4,91, segurando bastante, mas isso em vários países, tá? Não é que o Brasil tá muito bem e aí o dólar tá baixo. Não, é um movimento do mundo. Mas o Brasil também não tá mal, o saldo da balança comercial positivo. Então o dólar tá se segurando aí. Ah, será que o dólar vai para R$1, que nem tem gente falando? Olha, eu sou economista, os economistas erram o dólar. Mas R$1, cara, putz, eu acho difícil. Pode acontecer que se eu disser aqui, nunca vai acontecer, e vamos salvar esse pedaço, dar uma merda no mundo, vai para lá, Charlão errou. Eu acho difícil R$1, 4,50, 4,30, se tiver tudo muito bem. Mas, cara, é foda. Eu acho muito difícil. Em relação ao Ibovespa, eu não vou ficar falando muito, não tem muita mudança na semana. 128 mil pontos, tá ótimo. Lembrando que eu já falei com vocês que chegou a 97 mil pontos ano passado. Os estrangeiros estão tirando grana da B3, então o dinheiro está indo embora de avião. Eu suspeito de alguns motivos. Então o governo ele tá meio perdido, mas a gente vai falar sobre isso e aí o investidor estrangeiro fica com medo. Para ele voltar, não precisa muito não. Uma outra notícia positiva, o investidor estrangeiro volta rapidinho. Então, se o governo começasse a sinalizar algumas coisas, o investidor voltaria, porque nós temos ótimas oportunidades no Brasil. Lembrando que o resto do mundo está num momento muito tumultuado. Você não vai investir no Brasil, beleza. Vai investir aonde? Na China não vai. Na Rússia não vai. Na África do Sul também não vai. Então, meu irmão, os BRICS já começaram a perder o interesse. E o Brasil está lá. Nós temos alguns problemas, mas não é um país com uma guerra civil, com desemprego de 30% que nem a África do Sul, com interferências em outros países como a China, em guerra como a Rússia. Então, o Brasil é um puta país que poderia estar atraindo capital. O que caga é a política. As principais bolsas no mundo também tiveram uma semana interessante. O Bitcoin foi lá nos 39 mil dólares, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tá aí entre 41.800, 42, tá num patamar interessante. As altcoins também estão num patamar interessante, elas que caem 90%, depois sobem 200%. É difícil você entender e para quem quer entender, já sabe, eu tenho um curso de cripto lá na minha comunidade. Você entra na comunidade, você tem um curso de investimento no exterior,
um curso de cripto, um curso básico de investimento, meu clube do livro, material para imposto de renda. Caralho, quer aprender a investir em cripto? Entra na minha comunidade. Inclusive, quem entrou ano passado e investiu no exterior ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Você vai se ferrar em cripto, hein? A galera lá vai ganhar dinheiro, você não vai. Mas vamos lá. Petróleo alta, uma alta interessante, petróleo que estava despencando, ele voltou para a faixa dos $80, estava quase 78, 79 na outra semana. E destaque que a gente tem aqui, eu acho que eu posso e devo começar pelo Brasil, esse é o correto. O governo federal arrecadou um pouco menos em 2023 do que em 2022, até em dezembro a arrecadação foi melhor, mas no ano ela foi pior. Qual a desculpa que deram aqui, o governo, que ele deu? Que o preço das commodities caiu e aí o governo conseguiu arrecadar menos. Olha, em parte está certo isso. Só que o governo subiu taxa pra cacete, criou impostos, então a gente tem que entender qual o impacto disso. Será que vai arrecadar mais ou será que isso vai diminuir a arrecadação? A gente precisa de um tempo para entender. E a Fitch descartou o grau de investimento para o Brasil no curto prazo. Foi aquilo que eu disse para vocês. O governo está fazendo umas cagadas, está querendo gastar muito e aí não vem o grau do investimento. O grau do investimento é importantíssimo, porque deixa o Brasil mais atrativo. Eu acabei de falar para vocês que o mundo está um pouco sem opções de investimento e o Brasil é uma opção. Cara, se a gente ganhasse o grau de investimento agora, ia vir uma enxurrada de dinheiro. Ia vir caminhão de dinheiro, helicóptero de dinheiro tacando dinheiro no Brasil. Tanto na Bolsa quanto em investimentos diretos em indústrias, em empresas. Só que como o governo gasta demais e gasta mal, a gente não vai ganhar o grau do investimento. Não é só culpa desse governo, não, de todos os últimos governos. O Lula, inclusive, está querendo pegar mais dinheiro da galera. Olha só a declaração que ele deu. Quem vive de dividendo não paga imposto de renda, que é uma mentira. Quando a empresa distribui dividendo para os acionistas, ela já pagou um caminhão de impostos. Então, falar que quem ganha dividendo não paga imposto é uma puta sacanagem, porque tem uma galera meio ignorante no sentido da falta de conhecimento, não é só ignorante grosso, não. É ignorante que não sabe, que vai olhar isso aqui e falar, é mesmo? Quem ganha dividendo não paga impostos? E vai ter gente falando, não paga impostos. Mentira! Cara, para você distribuir dividendos na sua empresa, você tem que ter pago já um caminhão de impostos. Você tem que dar lucro. Meu irmão, e dar lucro no Brasil é algo heróico. Eu já disse aqui que se eu fosse presidente, e não sei se um dia eu não vou encher o saco e me candidatar, mas se eu fosse presidente, todo mundo que vira o ano com a sua empresa, nome limpo, bonitinho, sobrevivendo, deveria ganhar uma medalha. O governo deveria mandar uma medalha para você. Sir Marcelo, parabéns por manter a sua empresa. Sir Charles, parabéns por manter a sua empresa. Que é foda manter uma empresa no Brasil. Então, quem ganha dividendo não paga imposto. Isso é mentira. Você não paga na hora que você pega esse dinheiro, mas você já pagou um caminhão de impostos aí. A inadimplência voltou a subir, obviamente isso preocupa, mesmo com o projeto do Desenrola. Aliás, o Desenrola conseguiu renegociar a dívida de muita gente, mas a projeção eram 70 milhões de pessoas, se eu não me engano, e beneficiou 10 milhões até agora. O BNDES está querendo bancar aí uma grana para indústrias, isso deu um rolo essa semana. Por que que deu um rolo? Porque quem tem mais de 30, 35 anos vai lembrar que o Lula, e principalmente a Dilma depois, eles fizeram a nova matriz econômica, queriam ter os campeões nacionais, deram dinheiro para algumas indústrias. Depois a Lava Jato pegou que tinha muito rolo nisso. Agora todo mundo esqueceu. Todo mundo saiu da cadeia, mas os próprios caras confessaram ali. Então o que acontece é que o governo está voltando com uma política que lá atrás deu errado. Fora que ainda subiu a inflação, empresta dinheiro a juro mais barato para os amigos. Então não é uma política legal. Charlão, mas o governo não pode ajudar com políticas econômicas? Até pode. A melhor coisa que o governo pode fazer é não atrapalhar, não é tentar ajudar. Então, o mercado ficou com medo. Não é porque a Faria Lima não gosta do governo, não é porque eu não gosto do governo. É porque a gente já viu esse filme. É a mesma galera tentando trazer o mesmo plano. Qual a chance de dar certo?
Pô, por que não aprenderam, né? Tipo, olha, a gente testou isso aqui, não funcionou. Vamos testar uma outra coisa? Legal, mas a mesma coisa. Então, essa semana teve essa notícia e teve a outra, que foi o Lula tentando emplacar o Manteiga como CEO da Vale. Cara, a Vale é uma empresa privada. Depois o Manteiga desistiu. Eu avisei lá no meu Instagram, avisei em todos os locais. O presidente, o CEO da Vale, tem um salário de 60 milhões de reais por ano. Porra, o Manteiga foi um dos responsáveis pela quebra do Brasil na última crise. Como é que você vai colocar ele de CEO na Vale? Ele nem trabalha na Vale, nem é diretor da Vale, nem nada. Porque se você me disser o seguinte, não, mas, pô, o Manteiga é um dos caras que mais entendem de commodity no mundo, tal. Pô, legal, mas não é. É você botar um amigo. Então, essas coisas que estão voltando no Brasil, todo mundo solto, dinheiro para empresário amigo, colocar gente de partido político para ser presidente de empresa. Cara, isso não dá certo, nem implicância minha com o governo. Até se você votou no Lula e gosta do Lula, gosta da Haddad, cara, não é possível que você não tá vendo que isso vai dar merda. Por exemplo, botar o Manteiga no comando da Vale. Porra, o cara provavelmente não sabe diferenciar um saco de cimento de um saco de concreto, um minério do outro, uma pedra de outra pedra. Eu não sei. Por isso que eu não posso virar CEO da Vale. Então não dá para fazer essas coisas, esses esqueminhas. O cara na Petrobras que não entende de petróleo, o cara que não sabe trocar uma lâmpada para tocar uma estatal de energia. Não dá, cara. Não dá para funcionar dessa forma. E desse jeito a gente vai levando o Brasil. Ninguém sabe por que o Brasil cresce 1,5%. A notícia boa, para não falar, Charlão só vai trazer trem fantasma, não. Teve uma notícia boa aqui da prévia da inflação, que subiu 0,31, abaixo do esperado. Então, essa notícia é excepcional. Por que ela é excepcional? Porque pode ajudar a derrubar de forma mais rápida os juros. Então, toda essa cagada do governo, empurra ela para lá. Vamos olhar a inflação aqui. Pode ser que a gente consiga derrubar o juro de forma mais rápida. E isso seria excepcional para o Brasil. Porque com juro mais baixo, você troca de carro pagando em 48 meses, você compra um apartamento na planta para pagar em 4 anos. Então, os juros, a Selic mais baixa, é o melhor incentivo para a economia crescer, desde que o governo não faça cagar. Então eu falei várias notícias ruins e deixei a principal aqui para o final em relação ao Brasil. Ótima notícia. IPCA provavelmente para baixo. Assim que saírem todos os dados oficiais, obviamente eu falo com vocês, até falo no podcast todos os dias. Já no mundo, como é que está a situação? Bom, vamos falar da Europa. O Banco Central deixou a taxa no mesmo patamar, ainda está alta, todo mundo com medo da inflação, então vocês estão vendo aqui, ali como os juros acabou subindo, mas isso foi no mundo todo, mas é importante vocês terem essa ciência. E o que me preocupou foi que muitos membros de alguns exércitos e alguns especialistas em estratégias da Europa disseram que existe o risco de termos uma guerra entre Europa e Rússia nos próximos anos. Aqui, um cara da Noruega, o chefe das Forças Armadas da Noruega, o general Erik Kristoffersen, porra, essa eu acertei, ele disse que em 2 ou 3 anos a Europa pode ter uma guerra contra a Rússia. Eu não vou ficar aqui fazendo trem fantasma. Eu gravei um vídeo no meu outro canal só sobre isso. Porque não é esse general que está falando. Já vazaram documentos, já vazaram... Eu também acho difícil. Eu sei que você deve estar pensando, poxa, não, mas cara, será que a Rússia vai querer fazer uma guerra com a Europa? Eu também acho difícil. Eu não acho que a Rússia tem agora condições de brigar com toda a Europa. Apesar de que os exércitos na Europa são muito pequenos. Exército da Inglaterra, exército da Alemanha. Eu vi aqui alguns indicadores, não vou ficar mostrando porque não é o tema do vídeo, se vocês quiserem deixem nos comentários que eu mostro. Cara, é assustador. A Rússia mobiliza assim, ó, pá, 500 mil de homens. A Alemanha, Inglaterra, não mobilizam. E aí ficou todo mundo preocupado. Mas, em relação a isso, sinceramente, eu não vejo agora uma guerra entre Rússia e Europa. É a minha opinião, vocês podem deixar nos comentários. A Argentina tá lá, o Milei brigando. Eu gostei das primeiras medidas dele.
muita gente tentando fazer greve, atrapalhar essa movimentação, mas ele está conseguindo resistir. China, que é importantíssimo, tem uma notícia que vocês precisam saber, que a China pressionou o Irã para conter os ataques no Mar Vermelho. Então, a China estava apoiando o Irã em tudo. Vai lá, ajuda o Hamas a atacar Israel, manda drone para a Rússia atacar a Ucrânia. Só que agora, o Irã está dando dinheiro e armas para os Houthis, a gente já falou disso aqui, atacarem os navios no Mar Vermelho. O que está acontecendo? Está cagando o comércio. Então a China estava apoiando o Irã, vai lá, arruma confusão. Opa, está atrapalhando o comércio. Irã, baixa a bola. Então, de repente, esse conflito aqui pode reduzir um pouco, não porque o Irã quer, mas porque a China acaba exercendo uma influência muito grande. De um lado, Estados Unidos do mundo, hoje, do outro, China, Irã e Rússia. Essa é a situação do mundo. Por enquanto, o Brasil está desse lado aqui, o eixo do mal, né, das ditaduras. Agora, nos Estados Unidos, bora falar, esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar dos Estados Unidos e da economia. Essa foi a principal notícia da semana. O PIB dos Estados Unidos acabou crescendo 3,3% no quarto trimestre de 2023, muito acima do esperado. E eu coloquei aqui o gráfico para vocês verem que tivemos uma queda em 2022, mas que depois foi só alta e altas muito fortes. Cara, tá muito acima do esperado isso, mas, porém, contudo, entretanto, a inadimplência atingiu o maior nível desde 94 e o juro continua alto. Então, legal, os Estados Unidos crescendo, bombando, economia, só que o juro tá alto. E quando o juro tá alto, você já sabe, você é brasileiro. Quando o juro tá alto, a gente não paga. E a inadimplência é maior desde 1994. Desde 94. Você era nascido em 94? 94 foi um dos anos mais incríveis da minha vida. Tá aí na tela. 94 foi o ano do Tetra. Se tiver alguém com mais de 40, 45 anos, coloca nos comentários se você lembra. Eu me lembro perfeitamente desse time aqui ganhando o Tetra. Inclusive, na Copa de 94, na Copa de 94 que o Brasil ganhou, ele jogou as eliminatórias em 93, teve um jogo no Maracanã, eu fui. Romário fez 2 gols. Acho que dos tempos modernos foi o jogo mais cheio do Maracanã. Tinha muito mais do que 100 mil pessoas no Maracanã. Muito mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Gente sentada assim, gente sentada um entre o outro assim. O Brasil se classificou. Romário, 2 gols. Brasil ganhou depois a Copa do Mundo. E uma curiosidade, tá? De 94 aqui. Eu participei de um bolão no colégio. Bolão, né? Vocês sabem o que é bolão. E, aliás, foi feito no Supercalc. Era um sisteminha de computador que já tinha. Eu ganhei $100, era o bolão de 94 do colégio, e com esse dinheiro eu comprei um modem US Robotics. Não foi esse que está na tela, porque esse é 56, eu acho que eu comprei um 14.400. Na época eu comprei esse modem e construí uma BBS na minha casa, Bulletin Board System, que era o que existia antes da internet. Então, na minha vida, o ano de 94 foi marcante, porque com os $100 que eu ganhei no bolão, eu construí a minha primeira rede de computadores em casa, 1994. Voltando aqui para o vídeo, inadimplência maior desde 1994. Para piorar ainda a situação americana, a dívida disparou, ultrapassou já os 34 trilhões. E eu me recordo aqui, gravando vídeo, sei lá, deve ter 6 meses, não tem um ano. E a dívida americana foi congelada, porque o Congresso estava brigando, e estava em 31,4 trilhões. Então, eu me recordo aqui, de 6 meses a um ano, gravar vídeo falando que a dívida estava em 31,4 trilhões. Já está em 34 trilhões. Caralho, os caras estão queimando dinheiro. Eles estão queimando o PIB de países inteiros em muito pouco tempo. A administração Biden está muito ruim mesmo. Olhando aqui a dívida dos países, e tem um site que você pode olhar, eu vou deixar o link nos comentários, a gente vai perceber que vários países têm dívidas enormes.
mais 34 trilhões só os Estados Unidos. Ano de eleições, muita confusão. Vocês terão a cobertura aqui. Com certeza eu estarei lá. A gente vai ter aí Economista Sincero em vários Estados Unidos. Eu vou estar lá em frente à Casa Branca com o meu microfone. Pior que essa época é frio pra cacete, né? Mas eu vou estar lá em frente à Casa Branca cobrindo as eleições. Fui o único youtuber a cobrir as eleições na Argentina, né? Vai ver como vai ter mais gente cobrindo as eleições nos Estados Unidos. Mas tudo bem, eu estarei lá cobrindo para vocês as eleições. O bicho vai pegar. A princípio é Trump versus Biden, mas eu não sei não, tô achando que não vai ser Trump versus Biden, tá? E o presidente de Taiwan tá querendo apoio dos Estados Unidos, mas acho que isso aqui, a depender da vitória nas próximas eleições, esse negócio pode mudar. Ao mesmo tempo, tá todo mundo achando que a paz pode voltar com o Trump. Lembrando que desde que o Trump saiu, o mundo virou uma confusão. O Putin invadiu a Ucrânia, o Hamas atacou Israel com a ajuda do Irã, a guerra na Síria continua, uma série de coisas. E aí eu acho que pode voltar a paz no mundo. Você pode deixar a tua opinião aqui nos comentários também, porque todo mundo olha e fala, cara, o Trump é maluco, eu não vou invadir um outro país, vai que ele faz alguma merda. Então a minha opinião é que pode melhorar, você pode deixar a sua opinião também. E o que eu disse para vocês que está muito complicado nos Estados Unidos agora é a questão da imigração, não sei se vocês estão acompanhando. O Texas colocou um arame farpado na fronteira com o México. 25 governadores estão apoiando essa medida do Texas, que vai contra a Suprema Corte dos Estados Unidos e contra o que o Biden quer. Então não está aparecendo em muito lugar, tá? Mas está tendo uma confusão na fronteira. O número estimado aí nos últimos anos é de 5 milhões de imigrantes ilegais. Ou seja, o Obama tentou abrir a fronteira, arrumou uma confusão, o Trump fechou e o Biden escancarou, tá deixando entrar todo mundo. É um negócio assustador. Quando você começa a pesquisar, você fala, cara, não é possível. E é possível. Eu vi vídeos dos caras das patrulhas da fronteira falando que eles deixaram de ser patrulheiros da fronteira para serem os caras que ficam acolhendo todo mundo que entra. Entrou nos Estados Unidos e fala, eu quero asilo, você tem asilo. Milhões de pessoas, pessoas desconhecidas de todos os tipos. Vocês estão vendo aí, ó, tem acampamentos aqui, ó, imagens aí, na fronteira, com milhares de pessoas agora esperando. Filas e mais filas de pessoas entrando. Tá um negócio bizarro. Mas a novidade é que o Texas colocou uma cerca. O governador mandou colocar uma cerca, a Suprema Corte mandou tirar e vários governadores de outras partes dos Estados Unidos estão falando, eu apoio o Texas. Não dá mais para receber tanta gente ilegal. Uma hora vai dar problema. É que eu não posso falar muito aqui, vocês sabem que está complicado. Mas está entrando todo tipo de gente. E a hora que tiver um atentado, alguma coisa assim? E aí? Então, isso já explica parte da queda da popularidade do Biden. A TV não fala, o Trump isso, aquilo, cria fake news. Por que a popularidade do Biden está em baixa? Porque o mundo virou uma confusão, que tem 5 milhões de pessoas entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Você é contra o cara entrar nos Estados Unidos? Claro que não. Faz o formulário, entra com o processo, e aí você vai entrar no país. Mas essa confusão, que se vocês não estão vendo, agora vocês estão sabendo. É um negócio bizarro que está acontecendo. Se tiver uma escalada nessa história, eu falo no podcast e falo aqui também. Agora vamos falar sobre os resultados econômicos, que é o que eu sei que vocês querem saber. Graças a Deus, eu acreditei no bom velhinho, no Buffett, que disse, nunca aposte contra a América. Tivemos no último ano um rally, o S&P batendo recorde atrás de recorde, Bolsa Americana bombando. Eu coloquei aí para vocês o último ano, Microsoft 67%, Nvidia 200%, Google quase 60%, Apple 35%, Amazon 63%, Tesla 26%, mesmo com a queda recente, a Berkshire do Buffett subiu 23%. O último ano foi incrível. E muita gente falava, não, economia americana vai quebrar e o caramba. E início do ano passado, eu fui lá e coloquei um vídeo
falando sobre isso. Aliás, vários vídeos aqui, e coloquei um curso de investimento no exterior na minha comunidade. E eu tô sendo chato falando com vocês, porque caramba, cara, você não sabe investir, entra lá, aprende, tá aí. Eu tenho até 18 vídeos sobre empresas americanas. Tem um material muito bacana na comunidade, ó, vários vídeos. Pô, você aprende a investir desde o básico, eu te ensino a abrir conta na corretora, tudo bonitinho. A Microsoft, eu acho que foi a grande vencedora dessa corrida. Ela está com um valor de mercado acima de 3 trilhões de dólares. Tem país que não tem isso de PIB. As ações da Nvidia e da AMD também saltaram. Obviamente, isso tem a ver com a inteligência artificial. Conforme eu disse, eu gravei vários vídeos falando das ações americanas que tinham caído, que estavam baratas e tudo mais. E aí depois elas subiram, não porque eu gravei o vídeo, elas subiram, mas vocês estão vendo. Nvidia, AMD, outras empresas também de tecnologia subiram muito. Algumas empresas que eu falei lá no meu curso do ano passado, ó, Nvidia, Meta, Microsoft, Netflix, Google, Chipotle, McDonald's. Cara, tudo subiu demais. Tudo subiu demais. E a bolsa tá num mega recorde. Por isso que eu sempre converso com vocês e que eu até criei a disciplina de investir todos os meses. Porque se a gente fica olhando só o noticiário, vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo, você não investe. O teu trabalho é, corre atrás do dinheiro, separa um pedaço, investe pensando no longo prazo e continua, e continua. Pô, Charlão, quanto tempo? 20, 30 anos. Eu não estou dizendo para você não aproveitar a sua vida, mas esquece um pouco o ruído, e eu falo aqui toda semana sobre isso, e vai fazendo os seus investimentos, cara. Vai fazendo os seus investimentos. Não sem investir em empresa separada. Legal, vocês querem que eu faça vídeo sobre ETFs? Eu gosto de ETFs, que aí você investe no setor, não tem que ficar procurando empresas. Mas tá aí, S&P batendo recorde, Meta ultrapassando 1 trilhão de valor de mercado. Então, Microsoft 3 trilhões, Meta 1 trilhão. Pô, a história do ETF, olha só, se você não sabia investir em empresa, você poderia ter investido no IVVB11. Em 5 anos, o IVVB11, que é o ETF que tem aqui no Brasil da Bolsa Americana, subiu 154%. Você pode investir também diretamente lá, eu acho até melhor, mas pô, você poderia ter investido aqui do Brasil também. A Tesla, para não falar só bem, né? A Tesla teve uma queda recentemente, mas isso tem a ver também com a concorrência da BYD, que é aquela empresa chinesa de carros, que inclusive está vendendo muito carro no Brasil. Então, galera, olha só, para não me estender muito, senão eu vou falando 40, 50 minutos aqui, e eu acho importante a gente resumir. O que aconteceu? O mundo passou por um momento muito turbulento, talvez agora melhore um pouco, eu acho que até as eleições a gente vai ficar nessa, depois pode melhorar um pouquinho, a depender se não começar nenhuma guerra nem nada, mas a grande lição que o Buffett deixou pra gente aqui, deixou antes de morrer, né? Ele não morreu ainda não, calma, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, a gente precisa investir em boas empresas. Eu falo isso pra vocês o tempo inteiro. Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Porra, quem ficou de fora dessas empresas, agora tá olhando pra mim e falando, pô, Charlão, ainda vale a pena? Cara, eu até acho que vale. Mas você vai investir em empresas que já subiram 50%, 60%, 100%, 200%. Então, agora você tem que ser muito mais cirúrgico. Eu tô para gravar vídeos com ETFs e ações americanas que não subiram tanto, mas você vai comprar de quem já comprou mais barato, que é o meu caso. Aí a situação já fica mais complicada. Então, o meu veredito final, subiu muito. Eu acho que ainda vale a pena, apesar de uma possível crise agora. E se vier uma crise de inadimplência, que eu mostrei para vocês e tudo mais, a gente vai aproveitar para comprar mais. Mais o quê? Boas empresas. Eu não estou só procurando a diquinha, que na diquinha você vai se ferrar, mas eu estou procurando boas empresas. Então, deixa de ficar procurando sempre a melhor oportunidade, vamos investir no longo prazo. Eu, da minha parte, prometo vídeos, eu já estou procurando novas ações boas, novos ETFs, tudo que eu achar eu gravo aqui. E antes de eu ir embora, se inscreva no canal batendo no sininho, porque aí você não vai perder esses vídeos das ações americanas que estão valendo a pena. E já me diga aí nos comentários,
Você conseguiu ganhar algum dinheiro com as ações americanas? Principalmente quem está lá na minha comunidade, deixa aí nos comentários, ganhou dinheiro com ações americanas? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.